A produção e purificação do gás de síntese é apresentada neste fluxograma. Então, inicialmente, a biomassa passa por um processo de secagem para retirada da umidade. Em seguida, a biomassa sofre uma redução de tamanho. Então, nós já vimos que a quantidade de umidade presente na biomassa e o tamanho influenciam na qualidade do gás de síntese produzido, na qualidade e na quantidade do gás de síntese. Então, é necessário fazer essa secagem inicialmente e também a redução de tamanho. Então, para cada tipo de gaseificador é utilizado um tamanho adequado de biomassa. Bom, em seguida, então, essa biomassa é alimentada ao gaseificador, que são aqueles tipos que nós vimos no curso. Então, nós temos o gaseificador downdraft, updraft e os gaseificadores de leito fluidizado. Então, a biomassa entra no gaseificador com o agente de gaseificação, pode ser o ar, vapor, CO2. Então, esse agente de gaseificação reage com a biomassa e ocorre então a degradação da biomassa formando o gás de síntese. Então o gás de síntese ele sai do reator e passa então por algumas etapas de purificação. Então uma primeira etapa é um reator de craqueamento para craquear o alcatrão. Em seguida ele passa por filtros para retirada das partículas inorgânicas. Com isso, nós temos a produção do gás de síntese, agora sim, de uma forma purificada. Então, essas etapas de purificação dependem muito da utilização final do gás de síntese. Então, nós temos aqui também a remoção das cinzas. Tá? Então, nós temos, na realidade, um conjunto aqui de ciclones para retirada dos materiais particulados. Temos aqui reatores para craqueamento do alcatrão e também conjunto de filtros precipitadores eletrostáticos. Então depende muito da utilização do gás de síntese. Então essas etapas de purificação. Então veja que o processo de gaseificação é relativamente simples, mas as etapas de purificação ainda são desafios tecnológicos para a utilização do gás de síntese. Então, as aplicações do gás de síntese são várias. Então, estou aqui citando algumas aplicações. Então, do gás de síntese pode utilizar o hidrogênio para a produção da amônia e de outros produtos químicos. O hidrogênio pode ser utilizado em células a combustível. Tá? O syngas também, que é o outro nome dado pelo gás de síntese, então ele pode ser também utilizado para geração de energia, né, em turbinas, tá, no processo chamado de IGCC. Pode ser utilizado também para a síntese do metanol, e daí o metanol pode produzir vários produtos químicos. O gás de síntese também pode ser utilizado no processo chamado de Fischer-Tropsch para a produção de hidrocarbonetos, por exemplo aqui o diesel, e tem várias outras aplicações para o gás de síntese. Então, o grande problema aqui da gaseificação é realmente a purificação do gás de síntese para a sua posterior utilização. Então nós temos agora um exemplo da utilização do gás de síntese para a geração de
energia elétrica. Então, inicialmente, a matéria-prima, nesse caso aqui aparece o carvão mineral, mas como nós estamos falando apenas de biomassa, então vamos considerar que a biomassa entra aqui no gasificador, ocorre a reação de gasificação, o gás de síntese sai aqui pelo topo do reator e vai para as etapas de purificação. Então, passa aqui para a remoção de material particulado, passa também por uma limpeza aqui do gás. Nesse caso aqui tem um exemplo da retirada de compostos contendo enxofre, tá? Que no caso da utilização de biomassa, a quantidade aqui de compostos contendo enxofre, a quantidade é muito pequena. Tá? Isso aqui acontece mais quando você usa o carvão mineral, aí tem compostos de enxofre. Tá? Então, aqui na retirada dos particulados, você pode retornar esses particulados para o reator para continuar a gasificação. Tá? Todos esses subprodutos aqui eles podem ser utilizados. Então vejo que as cinzas podem ser utilizadas como adubo, por exemplo, e o carvão ativado aqui também que sai também pode ser utilizado para processos de absorção ou mesmo jogado no solo, né? Como uma espécie aí de adubo, alguma coisa assim. Bom, então com isso o gás aqui purificado, o gás de síntese purificado, ele vem agora para um combustor, tá? Um reator de combustão. Então ocorre a combustão aqui do gás de síntese e esses gases então são enviados aqui para uma turbina. Então essa turbina entra em movimento e acaba gerando energia elétrica que é distribuída então para a rede elétrica. Tá? Então esse gás também, após passar pela turbina, ele pode passar por trocadores de calor para aquecer a água, então gerando vapor. Aí esse vapor pode passar por uma turbina a vapor e gera energia elétrica também e distribui para a rede. Tá? E esse vapor aqui ele pode também ser alimentado ao reator. Tá? Também é uma possibilidade aqui para você utilizar como agente de gasificação. Então esse é um processo que é utilizado em alguns países utilizando carvão mineral, tá? Para a geração de energia. Então nós temos aí vários exemplos de aplicações do gás de síntese. Tá? E o grande desafio então é obter esse gás de síntese com uma qualidade adequada para ser utilizado nos processos aí, seja de geração de energia elétrica, seja para a produção de produtos químicos. Bom, lembrando que o gás de síntese também ele pode ser obtido por reações de reforma utilizando o gás natural, tá? Que atualmente é o processo mais eficiente para a produção do gás de síntese, tá? Que evita então todas essas etapas aí, todas ou algumas etapas de purificação posterior. Tá? Então, reações de reforma são mais utilizadas para a produção do gás de síntese. Mas a biomassa é uma alternativa muito interessante para a produção do gás de síntese, mas ainda tem algumas barreiras tecnológicas que precisam ser vencidas